Oi, gente. Eu quero comentar aqui uma liturgia diária de 5 de setembro de 2022. Não é das passagens bíblicas que eu mais gostaria de comentar. Não é fácil para mim. Esse é daqueles vídeos que acabam dando mais visualizações pelos motivos errados, né? Mas se tá aqui, é meu dever, esse canal tá aqui para isso, vamos falar sobre isso, tá? Paulo fala de um caso dentro da comunidade de Corinto, ele critica fortemente um caso de incesto. Vou até ler aqui a passagem para vocês. Ele fala assim: está acontecendo entre vós um caso de imoralidade que nem entre os pagãos costuma acontecer, onde vocês está deitando com a própria madrasta. Né? Assim, uma coisa que não acontece muito nem entre aqueles que não são cristãos, o que se dirá entre vocês. E aí ele vai aprofundando, né? Falando assim: o problema é que vocês estão inchados de orgulho ao invés de se vestir de luto. Paulo, gente, ele, segundo a Bíblia de Estudos da Ave Maria, existe uma carta que não se conservou, onde ele fala do tratamento que se deve dar aos imorais que não são da igreja, né? Qualquer imoral, pessoas que cometem imoralidades políticas, financeiras, né? Ele fala que com esse tipo de gente nós devemos conviver em paz, né? Porque essas pessoas, muitas delas, elas não têm noção, sabe que estão erradas sim, mas elas não têm noção da gravidade para a alma que é esse tipo de coisa. O quão perigoso eles estão, a alma deles corre, qual o grande perigo que a alma deles está correndo. Então ele fala que esse tipo de gente a gente tem que conviver em paz. O que Paulo não admite é aquele que entra na igreja nessa situação e não tem nenhum problema entrar na igreja nessa situação. Espere o final do vídeo, você vai entender. Eu não posso falar assim, eu não posso entrar na igreja porque eu cometo imoralidades. Não. Entre. Entre com suas imoralidades. Aqui dentro da igreja, depois que você entrou, nós vamos convencer você das imoralidades que você está vivendo. Seja praticando a homossexualidade, né? Porque ser homossexual não é pecado. Pecado é você obedecer aos desejos homossexuais e dar vazão a eles, segundo a doutrina católica. Então você entra com as suas imoralidades e aqui dentro da igreja você toma consciência do perigo que a sua alma, a sua família está correndo se você continuar com essas imoralidades. Então a igreja te faz ter uma tomada de consciência. Então, a partir daquele momento que a igreja faz isso com você, inicia-se em você uma luta para o resto da sua vida para combater isso que você está vivendo. Tem católico que vai morrer na igreja sem ter conseguido combater isso. Verdade, né? São Mark Tianxiang é um oriental, né? É um santo oriental que era viciado em ópio, que na época era considerado uma droga, né? É uma medicação, só que uma medicação alucinógena. E ele frequentava tanto o confessionário, tanto o confessionário, porque ele era inimigo mortal do próprio pecado, né? Só que ele morreu viciado em ópio. Se eu falar para você que esse cara é um santo da igreja canonizado hoje, você acredita em mim? Um viciado em drogas que morreu viciado, mas ele batia tanto a porta do confessionário que a igreja reconheceu a luta dele. E assim a igreja está disposta a fazer com os homossexuais que batem a porta,
com os que vivem no incesto, na pedofilia, que batem a porta do confessionário porque vivem naquilo, mas não estão de acordo com aquilo, estão numa luta mortal com aquilo. Tudo bem. Tudo bem não, é um sofrimento enorme para a pessoa que vive nessa situação, né? O que não entra na cabeça de Paulo é aquele que entra na igreja cometendo os pecados, é conscientizado do perigo que a sua alma está correndo, mas ouve e continua no pecado sem o menor peso na consciência, não luta contra aquilo. Esse tipo de incesto é que estava acontecendo na comunidade de Corinto. Ele até fala assim, tem gente se deitando com a própria madrasta, mas ao invés de vocês sentirem luto, se vocês estivessem sentindo luto, tudo bem. Se vocês estivessem lutando contra aquilo, aquilo foi maior que vocês estavam na luta. Até dava para engolir. Mas o que nós entendemos aqui dessa leitura era de alguém que estava tranquilamente vivendo o incesto. Essa é a diferença de quem salva e quem não se salva. E Paulo tinha tanto desgosto desse tipo de gente que permanecia no pecado e estava tudo bem. Ele chega a falar no versículo 11, com esse tipo de gente você não deve nem se sentar para comer. Se fosse um pagão que não conhece a Deus, tudo bem, você pode se sentar para comer. Agora, o cara está na igreja, ouviu o ensinamento e não concorda com a igreja, como se ele tivesse... É o mesmo pecado de Adão e Eva, o orgulho. Não querer se curvar 100% à palavra. Essa pregação que eu faço nesse momento, aqui nesse canal, eu me dirijo a você que não está conseguindo viver a castidade no namoro. Eu falo para você, o céu é para você, desde que você esteja incomodando o sacerdote o tempo todo. O céu é para você. O céu é para você, homossexual, desde que você esteja incomodando o sacerdote o tempo todo. Eu não quero dar vazão. Eu não quero me deitar homem com homem, mulher com mulher. Né? E aí São Paulo fala uma coisa bem pesada, né? Versículo 5, 1 Coríntios 5, 5. Nós entregamos esse homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que ele seja salvo. Peraí, como é que entrega alguém para Satanás para que ele seja salvo? Aqui Paulo está falando assim, esse tipo de gente que está na igreja, mas não está nem aí com aquilo que ouve e continua na vida de pecado sem o menor peso na consciência, essa pessoa precisa de excomunhão. Ela precisa ser retirada da Eucaristia. Para ir para o inferno? Não. É para ir para o cantinho do pensamento. É para isso que serve a excomunhão. A excomunhão, ela é o cantinho do pensamento da igreja. A criança desobedeceu, vai para o cantinho do pensamento. Vai para a excomunhão. Para que vai para a excomunhão? E aí São Paulo vai dizer, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você precisa de uma excomunhãozinha, querido, para que a sua alma encontre a salvação. Você que está na igreja, apoia o aborto. Não, porque eu acho que a mulher tem seus direitos. Eu acho que no caso de estupro, sim, pode abortar sim. Não, eu acho que em caso de anencefalia pode abortar sim. E você está na igreja, você ouve a palavra de Deus, você sabe que aqui dentro o aborto não é permitido em qualquer situação. Você precisa de ir para o cantinho do pensamento. Desculpa dizer, você precisa se afastar da Eucaristia um tempo. Parar para pensar um pouco na sua vida, o que é que você quer? Porque aqui dentro tem regras.
Para entrar na fila da comunhão tem regras. Ai, Marcos, como você... Gente, eu não queria estar falando isso agora aqui, mas é a palavra que Paulo vai dizer. Que essa pessoa seja entregue a Satanás para que seu espírito seja salvo, né? Então, gente, é que você possa se espelhar em São Mark Chanchiang, esse viciado em drogas, que morreu viciado e foi canonizado. Quem dera a Igreja Católica beatifique homossexuais que morreram homossexuais, e eu tenho esperança que isso aconteça, que morreram homossexuais porque não desistiram um momento sequer de viver a castidade. Essa é a palavra para você. A palavra é dura, mas é Deus com todo o amor colocando você para pensar qual é a religião que você quer seguir. Aqui dentro da Igreja Católica se acolhe todo mundo, mas depois que você entra, a luta começa para o resto da sua vida, para você obedecer a moral que a Igreja prega. Como vai a sua luta? Deus abençoe.